Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a mais um novo Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde vamos ter a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos António Machado, também fundador da Associação Passos e Compassos. Bem-vindo, António. Olá, José. Olá, bem-vindo. Olá. Bem disposto? Tudo bem. Bom, eu vou tratar-te por Tosé, porque é assim que nós nos tratamos. Sim, e claro. Também para tornarmos esta conversa menos formal, aqui mais uma conversa entre nós os dois, como se ninguém nos estivesse a ouvir, mas esperemos que sejam muitos aqueles que nos ouçam e partilhem connosco também esta conversa. Portanto, Tosé, vamos Sim. começar a nossa conversa. Sim, é isso. Tenho aqui também algumas curiosidades e agradeço-te desde já o privilégio de podermos conversar um pouco. E tenho aqui algumas curiosidades sobre também o teu percurso e acho que nada melhor que começarmos aqui pelo início de como tudo começou, e começo por te fazer aqui uma pergunta que te vai certamente fazer viajar até ao passado, de como é que começou o teu percurso artístico. Fala-nos também um pouco sobre a tua formação. Sim, claro. Bem, isto quase todos começamos como em crianças, não é? Em criança. Eu lembro-me, sei lá, muito jovem, nem por isso assim estar atento às artes e, sei lá, pintava, claro, ou desenhava, rabiscava. A música, é curioso que anos mais tarde analisei, não tinha assim um grande fascínio, não sei. E estou a falar, claro, 6, 7, 8, 9, 10 anos, não é? Exato, Mas aí, ainda. claro, aí nos 10, e foi quando vim para Portugal, porque entretanto passei a minha infância toda na Alemanha com os meus pais. Não sei o que na Alemanha, e estiveste na Alemanha até que idade? Sim, até aos 9, 10 anos. Até aos 9, 10. Sim. Depois, quando voltei para Portugal, sim, comecei. Nasceste lá? Não, nasci em Portugal e depois fui para lá com 1 ano. Muito bem. Sim. E depois voltaste para Portugal quando tinhas 9, 10 anos, e foi aí que... Sim, é difícil tentar lembrar-me exatamente o que é que me despertou, mas não sei, terá que ser sei lá, uma necessidade de uma nova linguagem, não é? De expressar de uma forma diferente. E acho que sim, surgiu o fascínio pela música assim mesmo muito forte. Comecei devagar a descobrir instrumentos, não é? Aí com as bandas filarmónicas, que foi quando comecei a aprender efetivamente música, não é? Escrita, mas sempre com grande vontade própria e autodidata, não é? Ao fim e ao cabo, descobrir as coisas e rapidamente ir mais além, ao mesmo tempo que tentava fazer um percurso normal de escola, não é? de formação. E que depois ias conciliando com esse contacto com as filarmónicas locais. Sentes que os teus pais tiveram algum peso nesta escolha, ou foi mesmo, como tu estavas a dizer, foi uma curiosidade tua? Não, foi mesmo uma curiosidade minha. Claro que eles me apoiavam, não é? Nada punham de contra ou entraves, tanto que a minha mana também acabou por seguir quase o mesmo trajeto, também faz parte da nossa formação, isso é importante. Mas fui claro que depois tive mais aulas e ainda tive essa felicidade de ingressar no Conservatório em Beja, que tinha arrancado há pouquíssimo tempo. E na altura estava a viver em Cuba, Alentejo, no coração do Alentejo, ou do Baixo Alentejo. Mas tive aí sorte de ter aulas de conservatório clássico, não é? Mas sempre a tentar pesquisar outras áreas, e que só mais tarde descobri que era realmente eletrónica.
ou música eletrónica que mais me fascinava. E mais tarde, com que idade é que começaste a descobrir esse gosto mais característico? Não sei, pá, aí os 15. Uhum. A adolescência. Sim, sim, um bocado mais à frente, mas mantive as raízes, não é? E fizeste o conservatório mete-se por graus, não é? Portanto, tu... Sim, fiz pá, até ao sétimo, oitavo, Uhum, foi quase todo. Depois parei também, pronto, metem-se outras coisas. uhum, Não terminei mesmo. uhum. E depois fizeste outras pequenas formações. Sim, aí comecei a ter bandas de música original, ou bandas de rock, bandas de... Já com experiência, não é? Formação em experiência mesmo, Sim, já sim, mais específico. sim. Bandas de rock, bandas de pop rock, aventuras pronto, musicais diversas. E aí mais durante a eletrónica, não é? Mais ligados aos teclados, porque Uhum. entretanto foi o piano que me abriu mais horizontes, não é? Porque, quer dizer, os instrumentos ditos mais clássicos ou mais comuns, portanto, sei lá, um trompete, um clarinete, uma guitarra acústica, não é? São interessantes, mas senti também que me faltava ali mais qualquer coisa. Do ponto de vista da base é sempre muito importante, não é? E se calhar por isso mesmo é que o piano foi Sim, muito importante numa primeira instância, não é? sim, não sei, terá a ver com cada um de nós, não é? Mas Claro. é um instrumento magnânimo, não é? Enorme, cheio de notas, cheio de polifonia Uhum. que não se consegue num clarinete, não é? Por exemplo, sei lá, ou num outro instrumento similar. E nesse caso é fascinante ver como instrumento o que se consegue. Assim. Sim, na verdade, no meio destas tantas experiências que tu foste tendo, não é? E uma mistura aqui de várias influências, não é? Desde uma banda filarmónica até uma banda de rock ou eletrónico, ou seja, tens aqui várias influências que te foram também canalizando para depois no futuro que tu encontrasses também o caminho hum, que querias fazer, mas tu lembras-te no meio destas experiências todas pelas quais tu passaste, qual foi aquele momento que tu disseste: "É este o caminho que eu quero seguir. Eu acho que vai ser mesmo por aqui"? Lembras-te, se houve um momento assim cirúrgico que fosse mesmo importante, em que tu tenhas decidido: é isto que eu quero"? É difícil, mas foi logo mesmo no início, quer dizer, foi mesmo a descoberta da música, não é? E que não me fez mais olhar para trás ou para os lados. E seguir em frente, pesquisar, Uhum. aprofundar Na tudo. verdade foi algo que se foi construindo, não é? Sim, Uma claro, vontade que foi claro. foi, de certa forma, que foi sendo construída por ti e com essa tua curiosidade de frequentares, coisas completamente diferentes e géneros Uhum. completamente diferentes uns dos outros, para te para te ires cativando também a ti próprio. E porque Sim, tinhas essa curiosidade até que depois a tornaste, mais profissional e o conservatório também certamente te terá ajudado nisso. Estavas a falar-me há pouco, que quando eras mais novo, mais pequenino, que também tinhas aqui algum interesse por pintura, por desenho? Não conhecia isso, fala-me um pouco mais disso, mas ah, era desenho quê? Desenho em casa? não, sim, não, só retratei isso por ser alguma coisa Mas é interessante, sim, mais sim, ligada às que artes, mas sim, quer dizer, todos nós, por mim falo, eu próprio também brincava, não é? sim, Hum, nós temos isso, vários artistas têm isto em comum, que brincavam ou faziam espetáculos em casa, ou no Natal para a família, claro. ou eu lembro-me perfeitamente de, por exemplo, estar e fazer das mesas de cabeceira da cama, fazer como se fosse o televisor e apresentar o telejornal em inglês, e eu nem sequer sabia falar inglês. Claro, claro. Portanto, hum, lá está, são estas pequenas experiências e com isto estou a querer dizer que também com a pintura, com o desenho, que já
existia aí uma descoberta, lá está, uma predisposição para a área artística que É, tu estavas a descobrir. sim, acho que sim. Quer dizer, hoje fala-se em cores, não é? Uhum. E passa as cores para o som, que também é uma área bem interessante de tentar pesquisar e aprofundar. Sem dúvida, É. sem dúvida. E ainda por cima, e já vamos ter a oportunidade de falar mais à frente, as cores também estão presentes em alguns instrumentos que tu tocas, aliás, e não só, e mesmo na própria composição musical que tu efetuas, mesmo hum, nos programas que tu utilizas para essa composição musical, a cor é, Uhum. é um fator fundamental porque te ajuda a distinguir. hum, e tu vais saber explicar melhor também este processo, mas agora canalizando aqui um bocadinho mais, hum, ainda falando um bocadinho no passado, mas canalizando aqui um bocadinho mais para a Passos e Compassos, e para que quem nos ouve conheça as diversas funções a que te dedicas dentro Uhum. da Associação da Passos e Compassos. Quais as funções artísticas que tens desempenhado ao longo dos 25 anos da associação e também com a Companhia Dançarte? Pois, funções, sim, São várias, são são várias que várias. sei. É curioso chamarmos a nós, se calhar, agora que se passam estes anos todos, se calhar áreas a mais, Uhum. ou, mas Também por força das circunstâncias, não é? sim, claro, inegável, mas também com uma certeza muito forte, estética, de tentar atingir, não digo o melhor, mas a melhor oferta que se conseguisse, e talvez daí sim chamar várias áreas a mim. Uhum. Hum, e aí, pronto, não é só a música que era aquilo que mais dizia de perto, mas que é fácil extrapolar depois para a iluminação. Claro, depois também há algum gosto por fazer cenários e também por ter alguns meios, fazer algum trabalho de carpintaria. Uhum. Mas sim, desde muito, muito, muito. Logo do início, nós chamámos a nós imensas áreas. Pois, porque na verdade transformaste numa espécie de faz tudo, que é o que era necessário fazer, deitavas mão, porque o início de uma associação não é um período fácil, é um período bonito, mas tem muito pouco de romântico, porque, porque é de facto é difícil erguer, não é? E ainda para mais, há 25 anos atrás, acredito que tivesse, os tempos de hoje também têm muitas dificuldades, mas cada Claro, tempo tem claro, as suas, não é? E claro. então toda essa necessidade de depois de te dedicares para além da música também ao som, à luz, lá está como tu estavas a dizer também à carpintaria, portanto aos cenários, àquilo que fosse preciso na verdade Sim, deitar mão, sim, não é? E também foste desenvolvendo esse gosto até aos dias de hoje. claro. Sim, e depois também é aquela questão, somos Gosto, jovens. eu falo em gosto e conhecimento, porque Sim. na verdade depois também adquiriste bastante conhecimento nestas áreas. Sim, claro, pesquisando sempre Claro. e com a influência também de outras pessoas, óbvio. Mas sim, estava eu a dizer que por sermos jovens, às tantas, não temos tanto receio de arriscar ou de pisar determinado terreno, não Sem é? dúvida. Que se calhar hoje em dia já não fazemos com tanta facilidade ou com Fazemos com tanta. mais cautela, não é? Penso que sim. Mas sim, foram tempos interessantes, o início, não é? O surgir das equipas, ver que, claro que não estamos sozinhos, não é? Houve mais pessoas à volta, mas erguer alguma coisa, e oferecer aos públicos que entretanto se foram assistindo aos espetáculos, às criações, não é? É fantástico. E isso leva-me também para a próxima pergunta, que é, na verdade, dentro destes 25 anos, quais é que foram os maiores desafios técnicos, não é?
com os quais tu te deparaste com o surgir da Passos e Compassos, porque, como nós estávamos a falar, não é? Aqui o desafio do som, da luz, da carpintaria, de depois fazer fluir isto tudo nas criações, fidelizar o próprio público, criar Claro, esse próprio público para a associação, claro. não é? São tudo desafios. Qual é que tu achas que foi para ti aquele que pode ter sido o maior desafio no início, ou podes dizer mesmo até hoje, a nível técnico? Claro. Não, são vários, mesmo às vezes lutando contra as dificuldades que certas tecnologias nem sequer existiam Na altura? na altura, claro. Ou então não estavam tão desenvolvidas como estão hoje. E sim, eu tenho sido responsável por trazer tantos protocolos de comunicação, sei lá, fala em MIDI, fala em OSC, coisas muito técnicas, mas que quem se senta depois num teatro e vê a iluminação. Não faz a mínima ideia Claro. destes processos e destes nomes, quem nos ouve também não percebe muito bem, mas a verdade é que são processos que fazem parte, não é? Claro. E que o público não vê a olho nu, nem Claro. percebe, Mas sim, eles enriquecem. mas estar lá e assistir que a luz acontece de uma determinada maneira, em sincronia, por exemplo, com o som, ou por exemplo, há coisas que eu também ainda não tentei, mas um bailarino que se desloca num determinado espaço e faz atuar determinados sensores de movimento ou de outras coisas. Isso é fantástico ver. E na verdade já tivemos algumas dessas experiências, pequenas experiências que nós próprios já fizemos contigo, porque Claro. somos uns curiosos também e vamos contigo nessa aventura. E na verdade lá está, é um mundo a descobrir. Na sim, verdade. Sim. Tenho tido imensas experiências com músicos, com bailarinos, com outras pessoas, que eu às vezes também agradeço que vão nessas viagens, não é? Claro, porque são enriquecedoras, tanto acho para que quem, para as duas partes, na verdade. Claro. A Companhia Dançarte celebrou em 2020, apesar de não ter sido um ano fácil. Não foi um ano nada fácil para nenhum de nós, para ninguém, aliás, Claro. e não focando a nossa conversa nestes tempos difíceis, mas a verdade é que a companhia celebrou 25 anos de existência, já é um quarto século, portanto já é um tempo considerável e muitas são as criações, são os processos, não é? Já muita coisa aconteceu dentro da própria associação e da própria Companhia Dançarte. E com espetáculos muito, muito singulares, muito particulares e diferentes uns dos outros. Sim, diversos, diversificados. Não é? Tosé, enquanto compositor, quais as diferenças que encontras entre compor para um espetáculo para bebés, um espetáculo para crianças ou um espetáculo para público geral? É uma pergunta difícil porque é muito abrangente, não é? Sim, tem muitas questões. Diferenças. Sim. Tem sido desafiante pensar que realmente, quando ponho o chapéu, vai pensando assim, que tenho que compor, sei lá, tenho sido pai há pouco tempo, nessa altura, compor para bebés, não é? Por que caminhos ir para atingir bebés, não é? Dos 0 aos 3, que nessa altura nós nos propunhamos fazer espetáculos, que também era uma coisa extremamente única e que nós tínhamos que pensar na iluminação, como o som iria surgir também. Compor, ainda mais complicado, não é? E com uma sensibilidade muito específica, não é? Porque é para um público muito especial, que são os bebés dos 0 aos 3. Claro. Tem que existir essa sensibilidade e depois fazer essa diferença para um espetáculo para crianças e para público geral. Tens técnicas, não é? Há técnicas que utilizas. Sim, sei lá, os sons que são utilizados,
as formas, não é? Sei lá, sons mais soltos, mais ambiente, ou composições mais intrincadas, a escolha de instrumentos, não é? Falando nas cores, tentar que existam cores diferentes. Sim, Mesmo em termos de luz, não é? Não só de sonoridade e de composição, porque tu também tratas da luz, e pronto, e há que ter isso tudo. Sim. Lá está, pesar tudo isso na balança. Mas em termos de sonoridade, tens sonoridades que utilizas só para espetáculos para bebés, por exemplo? Sim, eu acho que Tens ali de lado que sabes que ao ouvido de um bebê é crucial que ele ouça aquele tipo de sons porque desperta a atenção. Eu acho que sim, acho que sou capaz de dizer uso determinados instrumentos ou determinadas sonoridades que não uso noutros sítios, sim. Acho que posso dizer isso. Sim, principalmente para público geral, é uma diferença que é mesmo do 8 para 80, não é? Claro. Também sou testemunha, depois nos espetáculos de público geral a criação é completamente diferente e também temos uma abrangência que, lá está, que para bebés é mais canalizado e na criação de público geral temos o tema é mais aberto, até porque existe aqui uma cocriação também com os intérpretes, portanto tem que ir ao encontro também daquilo que o intérprete possa estar também a criar e de acordo com o que a coreógrafa também imagina, portanto tem tudo que fazer parte de um todo e com os bebés não será diferente e com as crianças também não, mas lá está, serão estímulos diferentes, claro. Não é? Curioso posso dizer é a escolha de instrumentos, isto mais em termos, porque eu posso dizer que eu toco ao vivo em qualquer das criações, quando consigo, quando tenho um bocadinho de espaço também, porque lá está, às vezes é tantas coisas a acontecer, mas a escolha de instrumentos que eu utilizo aí tem sido curioso, porque eu uso instrumentos até às vezes muito sofisticados em qualquer uma das produções e tenho tido nesse âmbito realmente muita sorte de escolher instrumentos de super vanguarda, mesmo a maior parte eletrónicos, pronto. Embora não é exclusivo. Por exemplo, nas criações de bebés gosto de usar percussões, instrumentos de percussão, sei lá, por exemplo, às vezes coisas mais simples, um shaker feito de alguma coisa com areia ou assim. Não me está a ocorrer assim outro instrumento acústico, mas os eletrónicos tenho mantido transversalmente. Por exemplo, eu falo no Continuum, que eu usei. É um instrumento, não é? Sim, que tem som próprio, mas usei na Quinta do Anjo, por exemplo. Numa edição que fizemos na Quinta do Anjo, no ciclo MM. Sim, e depois mais tarde usei também para tocar ao vivo nos bebés. Exploraste de outra forma também? Sim. Podes dizer o nome novamente, Tosé, desse instrumento? Chama-se Haken Haken? Continuum Fingerboard. Ok, Haken Continuum. Sim. E este nome é estranho, não é? E para quem nos ouve, isto é um instrumento completamente vanguardista, como estavas a dizer, e bem, é um instrumento que pouca gente conhece, principalmente para quem não está na área da música ainda é mais difícil que tenha acesso, porque é um instrumento que não é comum, e até vamos ter a oportunidade de falar sobre esses instrumentos um pouco mais à frente, mas é interessante perceber como é que tu depois também transportas esses mesmos instrumentos vanguardistas e pouco comuns de umas criações para as outras e depois os trabalhas de forma diferente. Na verdade, como estávamos a dizer há pouco, 25 anos já são alguns anos e que certamente contam muitas histórias e tu certamente terás umas boas quantas que não se contam pelos dedos das mãos para contar. Mas eu gostava de saber, Tosé, qual é a tua relação com estes 25 anos de caminho que a Associação Passos e Compassos e a Companhia Dançarte já percorreram e com o tempo presente? Há algum momento em particular que consigas destacar
e que aches que foi especialmente importante nestes 25 anos? Eu acho que existem bastantes, quer dizer, acho, têm sido realmente muitas criações, muitos projetos, muitos desafios. Muito diferentes uns dos outros? Sim, alguns sim, há que dizer que sim. A questão de quando começámos a escolher espaços no exterior, portanto na rua, para fazer espetáculos de dança, desde o Castelo de Palmela a outros largos. Casa Ermelinda Freitas, Pronto, Largos. Claro. Têm sido desafios incríveis que mexem, não é? Mexem com tudo, mexem com o aspecto do som, com o aspecto da luz, com os bailarinos, os atores que temos, portanto, criam-se grandes equipas, não é? De pessoas que vivem aquelas criações, aqueles projetos. Porque de facto são exigências completamente distintas de criar para palco do que criar para o exterior. Mas também guardo excelentes memórias de projetos estreados em exclusivo para o São João, para o Teatro São João em Palmela, não é? Tens algum em especial que mora aí no teu peito? Sei lá, é difícil eleger, não é? É muito ingrato. Esta pergunta é ingrata. É um bocado. Acredito. Mas tem, sei lá, um que fizemos com um montão de cortiça em cena. Foi o Alto Vinha. Pronto, ok. Em que eu toquei Alfa também no início, Eigenarb Alfa. Sei lá, guardo. Mas é um de tantos. Provavelmente, se começar a pensar, ou mais para trás ou mais para a frente. É assim, na verdade, não sei se é o Alto Vinha. No Alto Vinha, nós realmente tínhamos bastante cortiça em cena, mas poderá ter havido alguma criação passada da Passos e Compassos, da Dançarte, não é? Que eu não tenho integrado e que possa ter utilizado. É capaz de ser. Sim, é capaz de ser. O Alto Vinha. E para quem nos ouve, o Alto Vinha foi um espetáculo no seguimento do ciclo In-Out. Foi um espetáculo desenvolvido em 2011 no Cineteatro São João em Palmela, e foi um espetáculo no seguimento de um espetáculo que fizemos exatamente no exterior, na Casa Ermelinda Freitas. E pronto, e esse ciclo também tinha como premissa, com as memórias que tínhamos da criação feita no exterior e feita na Casa Ermelinda Freitas, a fazermos um espetáculo de novo, de raiz, com as memórias do espetáculo que tínhamos feito no exterior, fazê-lo então no interior. E sim, sem dúvida, e partilho contigo também, se me permites, porque realmente as criações de exterior são aquelas que são, de facto, não são aquelas que são mais desafiantes, porque tanto a criação de palco como a criação própria do exterior, cada uma tem as suas exigências e são gratificantes à sua maneira, não é? Mas de facto existe aqui um desafio que é muito exigente, que é o desafio de colocar na rua, fazer um espetáculo na rua, uma criação na rua, tem exigências físicas, climáticas, não é? Tem aqui uma data de exigências que são completamente diferentes de um conforto de um palco, que também tem outras dificuldades, tem as suas exigências, mas que depois acabam por, lá está, como tu estavas a dizer, unir a equipa. Daí tu dizeres, e eu concordo plenamente, que formam-se grandes equipas também nas criações. Ajuda, não é? Estas dificuldades ajudam a criar grandes equipas. Claro. Na verdade, aqui eleger um processo de trabalho ou um espetáculo, já percebemos que é de algum modo ingrato, não é? Porque cada um há de te ter marcado à sua maneira. Por isso eu prefiro perguntar-te, o que é que te cativa mais num processo criativo? Entre a luz, o som e a música? Não te estou a pedir para que me digas qual deles é que vais eleger. Não tens que eleger nenhum. Podes mesmo dizer em cada um o que é que mais te cativa. Ou se quiseres eleger um apenas para definir o que mais te cativa num processo criativo. Eu acho sempre a música, sempre o som, não é? É isso que mais me move. E mais te preenche. Claro. A iluminação é importante num espetáculo, mas não é esse
o meu chamariz, digamos assim. O que me move mesmo é o som, o que se passa em algum lugar, em algum determinado lugar, e o que fazer para ocupar o silêncio que entretanto tenha esse espaço. É isso que mais me move. Sim. Muito bem. E como compositor musical, não é? E sabendo que quase todos, ou mesmo todos os espetáculos criados para Passo e Compasso e para a Dançarte têm composição musical original tua, e acho que posso revelar que és um curioso insatisfeito. Porque na verdade és, não é? Porque estás sempre em busca de ferramentas e instrumentos novos e pouco comuns que utilizas para compor. Hum, Em várias criações, e eu sou testemunha disso, trouxeste também alguns desses instrumentos também, para a cena, quando atuas enquanto músico. E é sempre um momento que surpreende o público, quer pela interação com os intérpretes, bailarinos, quer pelos instrumentos em si. Para quem nos está a ouvir, para que quem nos esteja a ouvir agora perceba melhor que instrumentos são esses, como estávamos a falar há pouco, fala-nos um pouco sobre eles, de como os utilizas para a composição musical de diversos espetáculos, e da experiência de as utilizares ao vivo. E eu sei que também é um pouco ingrato, porque lá está, esta entrevista não tem imagem, não é? Portanto, não Claro, dá para tu mostrares os claro. instrumentos e falar sobre eles também é um pouco complexo. Mas, assim, de uma forma genérica, fala-nos um pouco sobre esses instrumentos que são tão pouco comuns, porque eu tenho realmente vontade que as pessoas percebam melhor a complexidade também que e o interesse que estes instrumentos pouco comuns trazem para a criação e para uma composição musical original da tua parte. Sim, eu começo se calhar ao contrário de Uhum. as crianças que às vezes fazem determinados workshops que eu promovo, ou que Passo e Compasso promove, esses sim são os grandes sortudos, porque não só vêm, não é? Experienciam esses instrumentos que estamos a falar, sei lá, por exemplo, o theremin, mais ou menos há pessoas que conhecem, sabem que é um theremin. Uma criança, quando contacta com um instrumento deste tipo, fica completamente de boca aberta, não é? Claro. Porque Nunca viu? nunca viu, e é de tal Não é maneira, comum. claro, é inovador, estranho, diferente. Consegues descrever o que é um theremin? Um theremin será uma caixa retangular com duas antenas metálicas e continua a ser o único instrumento que eu saiba em que nós interagimos sem tocar, sem mexer nele. Sem mexer diretamente, e isto parece Exatamente. quase impossível, não é? Porque a música Nós, pressupõe que tu tenhas que mexer no instrumento. nós não tocamos, não, interagimos no campo elétrico, digamos, que essas duas antenas produzem, mas não lhe mexemos, não lhe tocamos, não é? Ao contrário de um piano que nós carregamos teclas, uma guitarra nós percutimos uma corda, não é? O theremin é assim estranho mesmo. Pois, é um objeto não identificado, é um OVNI. Para quem nos ouve deve estar a parecer mais ou menos qualquer coisa deste género, mas com Claro, este nome já se calhar podem ir pesquisar e perceber o que é, e de claro. facto é um instrumento muito pouco comum. Acho que pegaste aí num ótimo exemplo. E Sim, também tens o alfa, não é? Eu falo com este peso porque é um instrumento que também tem tido algum peso nas criações e nas tuas atuações ao vivo com a companhia. sim. O Alpha, que é de uma marca inglesa, Eigenalp, tem mais dois instrumentos, um muito mais pequenininho, por exemplo, que eu escolhi para fazer as criações para os bebés, mas que eu todos os dias, e isso é transversal também a quase todos os instrumentos, eu todos os dias uso em estúdio, no meu estúdio, em casa, para compor, para explorar, gravar. Porque é um instrumento muito versátil. Assim, são todos, não é? Todos estes que eu possa falar, que tenho, eu uso todos os dias, e
nos espetáculos realmente trago à rua, trago para o palco. Sim. Consegues descrever, para quem nos ouve possa não estar logo a perceber o que é o instrumento alfa, consegues descrever-nos fisicamente mais ou menos como é que ele é? Sim, o alfa parece um fagote. Difícil, não é fácil descrever, não é fácil. Sim, não, mas eu tenho várias descrições. Parece assim um fagote um bocadinho maior, mais comprido, portanto será um tubo bem longo. E que tu depois colocas como se fosse uma guitarra, não é? Sim, Tu colocas no corpo como se fosse sim, uma guitarra, sim, ele é bastante extenso. sim. Eu posso usar para soprar como um fagote, digamos assim. Tem tem exatamente 132 teclas. Portanto, consigo ter muito mais do que as 88 notas, por exemplo, de um piano. Exato. Tem uns pequenininhos LEDs iluminados e estas 132 teclas são 3D, quase como uns joysticks. Portanto, eu consigo ter pressão, puxar para cima, para a esquerda, para a direita, portanto, dar-lhe diferentes dinâmicas, não é? Sim, vários tipos de controle que eu consigo depois moldar parâmetros, moldar o timbre de um som, o filtro, é mais comum. O volume, e é de facto um universo musical fascinante, e eu falo por mim, para mim é mesmo fascinante lá está, a utilização desses instrumentos realmente pouco comuns, e como estávamos a dizer há pouco, a cor, por exemplo, como tu estavas a dizer, cada tecla está iluminada por LED, sim. e ela tem uma cor diferente, ou vai ela própria dando uma cor diferente com a intensidade com que tu vais tocando, ou as notas diferentes que tu vais produzindo, o som que tu vais produzindo. Sim. E um alfa é capaz de produzir sons com a mesma tecla, ou seja, para quem nos ouve também perceber, sons completamente diferentes com a mesma tecla, basta a programação, não é? Então, Zé, não sei se estou a dizer alguma coisa. Não, Se eu estiver, corrijo-me, Sim. mas com a programação que realmente tu deres ao alfa, ele consegue reproduzir diversos sons. Portanto, é um instrumento muito, muito rico, e é de facto um mundo infindável de possibilidades, e que também abre muitas possibilidades para quem está contigo em palco e em cena, para a própria criação. E eu sou suspeito porque numa das últimas criações que fizemos, por exemplo, na Quinta do Piloto, agora já neste ciclo Cirá, pronto, na melodia, no espetáculo Melodia do Sabor, nós tínhamos uma espécie de um dueto, não era uma espécie, era mesmo um dueto, em que eu, enquanto intérprete, interagia contigo enquanto músico, e pronto, e tivemos ali uma zona de bastante pesquisa e tentarmos perceber mesmo ao certo o que é que realmente ficaria melhor, encaixaria melhor entre os dois, e essa descoberta, essa abertura de termos essa possibilidade para trabalhar, é realmente muito, muito, muito interessante. Sim, é fantástico. E realmente tem sido o alfa que tenho usado mais ao vivo, ou por ser, não sei, ser mais expressivo ainda, ou ter mais capacidades, mas é o que tenho realmente usado mais vezes. Sim, talvez porque também te desperta, te dá possibilidades diretas de dinâmicas muito diferentes e muito enriquecedoras, talvez seja isso. Não sei se estou aqui a dizer alguma barbaridade espetacular, Não. mas é o que me parece ao ver, não é? Sim. Espero que os nossos ouvintes também consigam pesquisar e ir perceber, porque realmente é fascinante. Agora, virando-nos aqui um bocadinho mais para o futuro, e pronto, e canalizando aqui um bocadinho mais para o que nós projetamos para o dia seguinte, e para além destas atividades todas e conteúdo que já desenvolves enquanto profissional, tu sentes que ainda há objetivos que não alcançaste? Sentes que há caminhos que ainda não desbravaste e que gostarias de desbravar e alcançar? Eu acho que sim, aliás,
parar, parar e morrer, não é? Como se diz. Eu acho que há sempre mais além, há sempre. Eu acho que a própria humanidade continua a explorar mais, quando é para o bom, não é? Um pintor tem uma tela incrível uma tela, não será, mas um leque incrível de cores que pode usufruir. O músico, aqui e ali, ou em certos casos, nem por isso. Nós vivemos com escalas, vivemos com pequenas balizas e vivemos com pequenas cores. Quando nós falamos no Dó, no Ré, no Mi, não é? Existem mais coisas entre estas notas e existem milhares de cores, não é? Isto é só uma das possibilidades. Entre as 1000 que existem. Sim, eu estou aqui, por exemplo, a falar em notas, não é? Em tons, mas existem tantas outras coisas ligadas Isto ao para som. dizer que como é uma boa analogia, acho eu, porque tal e qual como as imensas possibilidades dessas notas, dessas 3 notas, não é? Claro. E depois vamos para onde? Vamos para a forma de as controlar, não é? Os computadores realmente trazem-nos mundos incríveis, mas nós não conseguimos meter a mão lá dentro. Ninguém consegue, não é? Fisicamente. Então, por isso é que precisamos de ferramentas, não é? Ou de sensores, ou de captadores. Sentes Coisas que e à medida que a sociedade também e a tecnologia vai avançando, não é? Sim, tantos criadores que continuam a inovar, a trazer formas incríveis de o humano conseguir, lá está, pôr a mão dentro de um computador. Isso é fantástico, é absolutamente fantástico. E sentes que futuramente, não é? Há caminhos novos, porque se a tecnologia evolui e se tudo isto evolui, vão existir. Sentes que deixas em aberto um espaço futuro para que sejas surpreendido e que estejas disposto a ser invadido por uma nova forma e estares completamente também atento e a acompanhar os tempos. Sim, eu sinto-me sempre, aliás, é daí as minhas parcerias com tantos destes criadores espalhados pelo mundo inteiro, não é? E que também têm a abertura para ouvir alguém que tem necessidades, ou na composição, ou na execução. Porque tu tens encontros, vários encontros com músicos internacionais que vocês marcam e encontram-se e que são músicos que também conhecem estes instrumentos, por exemplo, pouco comuns e que estão, claro. E que estão, na verdade, bastante lúcidos sobre a tecnologia do agora e sobre a tecnologia musical e acredito que esses encontros sejam muito enriquecedores. Qual foi o último encontro que tiveste, assim, um encontro musical com músicos internacionais, Tosé? E fala-nos um pouco sobre esses encontros. Sim, inclusive eu tenho dinamizado esses encontros, já fiz 2 em Portugal. Ou seja, tens sido tu o culpado. Sim, de trazer e de juntar estas pessoas, não é? Porque na verdade é um feito, não é? Porque então tu dinamizas estes encontros em Portugal. Sim. Em Portugal ou lá fora? Não, em Portugal tenho dinamizado. Lá fora tenho ido participar, não é? Sempre que posso. Portanto, esta realmente... O que aconteceu nestes últimos tempos tem bloqueado... Claro, infelizmente. A nível físico, mas os encontros continuam a nível virtual. A nível virtual. Sim, eu acho que isso, felizmente, temos a tecnologia para nos continuar. Para nos juntar, sim, ainda que à distância, mas que nos faz ficar mais próximos. Sentes que sais sempre mais rico de um encontro desses? Sim, claro. Isso. Falar com outras pessoas com outras ideias é sempre gratificante, não é? Sim. E certamente, lá está, é uma aprendizagem constante. Também, sim.
parte a parte, diz que haja essa abertura e essa honestidade, não é? Uhum. Não sei se te vai ser muito fácil responderes agora a esta pergunta, porque agora vamos desviar-nos aqui um bocadinho, tentar pôr aqui de lado um bocadinho o meio profissional, porque o profissional, lá está, na nossa área, vai muito mais além do profissional do que este termo profissional, porque torna-se o nosso dia a dia, torna-se a Uhum. nossa missão, não é? Mas que outros interesses é que tu tens para além da tua profissão, Tosé? Como é que gostas de ocupar o teu tempo de lazer, por exemplo, quando não estás a compor ou quando não estás a pensar propriamente em trabalho? Não, também tenho e também gosto de ter realmente escapes, embora a mente está sempre a viajar, Uhum. quase nos mesmos trilhos, não é? Não, mas gosto de fazer jardinagem, ou de estar em contacto com a natureza, sei lá, o desporto também gosto Uhum. de assistir a desporto motorizado, Uhum. sei lá, eh, ténis também, não é? São atividades que também te deixam, que são importantes também para tu desligares um pouco Sim, e sim, te ligares com o dia a dia e com o mundo que claro, está a claro. acontecer. E a jardinagem, que é um trabalho também duro, mas ao mesmo tempo também deve ser um trabalho que deve relaxar psicologicamente. Sim, também. E o eh, contacto com a natureza também é claro, importante, não é? claro, claro. Agora, última pergunta. Antes de terminarmos aqui esta nossa conversa e antes de te Uhum. propor aqui um desafio, tendo em conta os tempos que vivemos, o que é que te apercebeste que é muito importante para ti e que não queres abdicar? Há alguma coisa que te tenha feito pensar, Eu que há, estes tempos te tenham feito pensar que não, eu não quero mesmo abdicar disto claro. e eu preciso disto para ser feliz? Não, há várias. Ser criativo, a criatividade continua à frente, não é? Uhum. Ter os pensamentos ocupados, continuar a criar, a inventar. Não queres abdicar da criação nem Não, de não, de continuares forma alguma. à procura. Claro. E lá está, e por exemplo, com os encontros com os músicos, na continuidade da dinamização também da associação, porque a associação não tem parado, não é? Nem a Sim, Companhia Dançarte não tem sim, parado. Portanto, encontrar outras soluções. Por exemplo, esta nossa conversa que estamos a ter claro. aqui agora, não é? Porque na verdade é enriquecedor também para nós os dois e esperemos que para Uhum, quem nos ouve também. claro. Então, Zé, obrigado. E agora vou-te lançar aqui vou desafiar-te para um momento mais informal, sem um sentido em particular, e em que te vou lançar aqui 2 possibilidades de escolha e tu vais escolher aquela com a qual mais te vais identificar. Ok. Preparado? Sim, sim. Muito bem. Então vamos lá aqui à primeira possibilidade: sol ou chuva? Pode ser chuva. Biblioteca ou museu? Museu. Muito bem, museu. Café ou chá? Chá, sem dúvida. Chá. Dormir em silêncio ou com barulho de fundo? Não, felizmente acho que tanto faz. Tanto faz, não te faz Sim. confusão, não começas a fazer um ritmo se tiveres um barulho de fundo ali a bater um ritmo Não, certo. não, felizmente tenho muito bom sono. Tens um dormir profundo. Sim, Portanto, sim. se adormeceres com o tic-tac de um relógio não te faz confusão. Não, não muito. Se calhar até há pessoas a quem ajuda. Claro, claro. O som da máquina de lavar, já Sim, cada, pessoa- cada pessoa tem o som da chuva. Eu, por exemplo, não consigo, eu não consigo. claro. É mais Mas difícil. achei interessante por pôr-te esta possibilidade, porque enquanto músico e Claro. compositor também queria perceber se a ti te fazia confusão. Ler ou ouvir música? Ouvir música, sem dúvida. Segurança ou aventura? Aventura. Aventura. Muito bem. Obrigado, Tosé. Obrigado, António Machado, na Ora, é essa. verdade, pelo privilégio desta conversa, Tosé. Gostei muito. Obrigado por termos partilhado aqui este bocadinho. Espero Sim, que tenhas gostado também. sim, claro, claro.
tenhas passado um bom momento e que seja uma boa oportunidade também para quem nos acompanha e para quem não conhece, Uhum. te fique também a conhecer um pouco melhor. E bom, e assim chegamos ao fim deste 2 passos de conversa e aproveito para agradecer a quem nos esteja a ouvir e para a semana estamos de volta com um novo convidado. Até já.